Bem, gente, olha nós aqui, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que essa aula seja boa, seja interessante para vocês, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre conceito de etnicidade, né? Nós já vimos algumas aulas sobre conceito, não entendemos todo o panorama desse conceito, mas aquilo que é básico para você de primeiro ano, a gente viu, né? Aprendemos que não podemos conceituar nada sem provas, ou pelo menos sem ter uma aproximação do objeto que queremos conceituar. Né? Discutimos um pouco, tivemos até umas boas falas, né, de vocês em sala, e nós queremos continuar com aquela parte que nós falamos. Né? Primeiro nós falamos o que é conceito, depois o que é etnicidade, e agora nós vamos juntar um pouquinho as duas coisas. Vamos ter uma aula sobre conceito de etnicidade, que é exatamente o nosso tópico. Se nós entendemos um pouco o que é conceito, eu acho que alguns entenderam, e se nós compreendemos um pouco o que é etnicidade, nós vamos perceber que ter um bom conceito ou ter um conceito errado vai depender muito da nossa aproximação do objeto que nós estamos conceituando. Então, primeiro nós vimos o que é conceito, depois o que é etnicidade, e agora juntando essas duas coisas, o que é conceito de etnicidade? Hein, professor? Como é que a gente compreende isso? Eu vejo as pessoas falando em etnia, em raça. Nós vamos ter outro vídeo falando sobre etnia, identidade, raça e essas palavras que às vezes tem algumas até em desuso. Mas nós vamos falar, vamos focar hoje nessa questão. O que é conceito da etnicidade? Lógico que a explicação aqui não vai encerrar o assunto em uma aula. Nós teremos uma segunda, uma terceira e outras mais, tá bom? Vamos lá? Bem, eu gostei desse layout que nós estamos colocando aí, por quê? Porque por mais que nós não estejamos em uma aula de filosofia, mas nós estamos em uma aula de sociologia. E sociologia também é pensar o ser social, pensar sua movimentação, pensar sua argumentação, pensar sua locomoção e não somente isso, pensar sua interação com o outro. E nós vimos em aulas passadas que essa interação com o outro, ela tem muito a ver com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu conceituo, seja de pessoas, seja de lugares, de coisas, tá certo? Então vamos aqui, dar um clique aqui no nosso primeiro slide. O que é? Né? Conceito de etnicidade. O que é? Bem, você já percebe aí pelas fotografias, né, que nós colocamos aqui, ó. Nós temos aí essa fotografia aí mostrando um pouco. Lembra-se que na nossa aula nós falamos um pouco sobre isso. Falamos que o conceito ela não pode se deter à figura física. Então, por quê? Porque fisicalidade nós temos várias. Né? Nós temos aí a foto de pessoas com cabelo diferente, pessoas que talvez se dá que usa uma bengala aí seja cego, nós temos um negro, tem uma pessoa com cabelo diferenciado, ou seja, o nosso conceito não pode ser embasado em cor de pele, em fisionomia, não, isso não pode ser, ou pelo menos não deve ser, a única ou a base, seja ela qual for, do nosso conceito, tá certo? E aí nós vamos, voltando um pouquinho aqui, né, no nosso slide, a gente vê também essa outra imagem, né, que mostra a diversidade. Né? Diversidade no sentido de conceituar. Nós não podemos, e nós vamos já chegar lá, nós não podemos imaginar que um país como o nosso pode abrir mão de sua diversidade. Nós não podemos. Nós temos uma diversidade. E respeitar a diversidade é necessário. E esse respeito passa pelo conceito que eu tenho sobre a religião do outro, a cor da pele do outro, o trabalho do outro, a profissão do outro, a sexualidade do outro. O respeito passa por isso. Nós temos que compreender, gente, que assim, o fato de eu conceituar algo de forma errada, isso em si só dá razão para que eu seja corrigido. Por isso que nós falamos lá atrás, né, teve um colega de vocês que falou assim, professor, então o conceito é uma questão bem individual, né?
é bem individual. E também conceitos podem ser errados. Eu posso achar o seu conceito totalmente errado, só que o que é que nós estamos tentando aprender? A conceituar da forma correta. Ter uma argumentação correta naquilo que você quer estabelecer como conceito. Vamos desenrolar isso que eu disse agora em que sentido? Qual é o seu conceito sobre séries? A gente falou até sobre esse assunto, né? Séries é algo que demora demais e tem muita coisa, não é igual, não parece uma novela. Eu prefiro filme. Bem, é uma coisa individual. Você conceituar a série como algo ruim é uma coisa individual da sua parte. Outros vão conceituar como algo maravilhoso, que o leva a passar mais tempo, um capítulo está dentro do outro e por aí vai. Quando esses conceitos eles são diferentes sobre a mesma coisa, mas eles não produzem dano ao outro, menos mal. O problema é quando eu tenho um conceito sobre algo, alguém ou alguma coisa, mas esse conceito é errado ao ponto de produzir dano. E nós sabemos, isso já houve com a figura negra, com o cigano, com cristãos, com islâmicos, com ubandistas e por aí vai. Questões de religião, time de futebol. Pessoas matam por causa de time de futebol. Então, assim, conceitos é uma coisa que nós temos que aprender, que nós temos o nosso sobre aquele devido assunto, sobre aquela devida questão, mas nós temos que compreender que o nosso pode estar errado. Pode estar trazendo mal ao outro. E aí nós temos que ajustar o nosso conceito. Sim, é possível e é necessário. Tá bom? Então essas duas primeiras imagens mostram aí a diversidade. Aí vem a pergunta: o que é conceito de etnicidade? Bem, a primeira coisa que eu tenho que entender é que conceito de etnicidade, antes da gente ler aqui o termo do dicionário, é a minha visão, o meu olhar sobre essa diversidade. Sobre mim, sobre o outro, sobre o país, sobre a diversidade interna do Brasil, né? Nordestinos, sulistas, rio-grandenses. Esses conceitos que às vezes são... Por exemplo, muita gente tem um conceito que o baiano é preguiçoso, por causa de um programa de humor que sempre retratava o baiano deitado numa rede, se espreguiçando e tomando água de coco. Então, o conceito que algumas pessoas têm por causa desse programa sobre os baianos é errado. O conceito que alguns têm sobre o Nordeste, sobre Fortaleza, o Ceará, que a cidade é suja e tal, tem seus problemas, mas é um conceito errado. Então, como é que eu posso definir conceito de etnicidade? Conceito de etnicidade eu só posso definir, e aí por isso que eu coloquei nossa última fala nesses slides, vai ser você entender o assunto, agora defina o que é conceito de etnicidade na sua etnicidade, aonde você se encontra e aonde você se vê. E nós vamos dividir essas aulas em pelo menos 4 pontos. Ó. Primeiro vamos começar com 2. Entendendo, aplicando. Entendendo o conceito, aplicando o conceito. Tá bom? Vamos lá? Vamos junto comigo? Pronto. E aí nós temos aqui logo uma definição. Olha aqui. O que é etnicidade? Se trata da condição ou consciência de pertencer a um grupo étnico. Se trata da condição ou consciência de pertencer a um grupo étnico. Isso é etnicidade. Todos nós que estamos aqui nessa aula pertencemos a um grupo. Qual é a dificuldade no Brasil, primeiro? É que nós não temos, assim, um grupo único. Não dá para ter esse grupo único. Mas, voltando aqui o nosso slide, etnicidade se trata da condição ou consciência de pertencer a um grupo. Você pertence a um grupo.
no mínimo, o seu grupo familiar. Então, que consciência você tem? Isso é bom em sociologia por uma questão. Quando você tem a consciência de pertencer a um grupo étnico, e nós vamos ver que isso tem várias características lá na frente, você se preocupa com o coletivo. Há uma preocupação não somente com você, mas com o coletivo em que você está inserido, porque são iguais. Entende? Então, há de ter uma necessidade de consciência e de pertencimento a um determinado grupo. Porque isso vai fazer com que você, ao se identificar, você pode, não é obrigado a você concordar com tudo que esse grupo diz. Por exemplo, o grupo negro mesmo não concorda com tudo que A ou B diz. O grupo cristão não concorda com tudo que A ou B diz. Política, da direita ou da esquerda, não se concorda com tudo que esses grupos dizem entre eles. Então, se entender pertencente a um grupo não diz concordar com tudo aquilo, mas é bom você se encontrar, né? Se encontrar pertencente a um grupo. Vamos continuar? Por que isso no Brasil às vezes é tão complicado? Vamos entender aqui. Por razão dessas fotografias que você vê aí nesse slide. Você percebe que você tem. No Brasil, não vou nem usar o período do café, onde vieram os estrangeiros, e os estrangeiros iriam aumentar essas fotografias, porque nós teremos que falar dos japoneses, dos alemães, dos italianos, de outros que vieram bem depois. Eu só estou usando o início do Brasil ali, século XVI, século XV, XVI, XVII, por ali, tá bom? Então, a nossa base, digamos assim, de fisionomia étnica, ela é muito variada. Então, você tem primeiro o índio, que já está aqui, nesse momento, está aqui a figura. Você tem primeiro o índio brasileiro é bem característico, né? Eu morei muito tempo em Sergipe, na cidade de Valença, a maioria das pessoas lá tem um rosto parecido com esse. Há uma etnia indígena muito forte. O Ceará também tem muito, apesar que saiu aí uma pesquisa que nós somos mais descendentes de vikings do que de índios, mas ainda está para ser comprovado. Na maioria dos pesquisadores, nós ainda somos muito perto dos índios. Mas não somente isso. Eles estavam aqui e misturou com as grandes navegações os portugueses, né? Os portugueses vieram. Então já tinha os índios. Os portugueses vieram. Mais um povo vai misturar. Outro povo que não veio, foi trazido para cá, né? De forma bem diferente. Escravidão e todo aquele processo que nós conhecemos bem. Então você tem, só aí você já tem 3 povos. Você tem os índios que já estavam aqui, os portugueses que chegaram, e você tem os africanos que foram trazidos para cá à força. Nesse emaranhado de tempo, nesse recorte histórico dessas fotografias, nós temos 3 povos que, de uma certa forma, enquanto Portugal não veio fazer morada aqui, e também depois que veio, um pouco tempo depois, você tem os franceses, né? Aqui é uma fotografia da invasão francesa, né? Você também tem os espanhóis, você também vai ter os holandeses. Inclusive, eu fiz história em uma faculdade que as portas do mosteiro dessa faculdade se viram de guarida, que ela fica próximo da primeira praia em Salvador, onde os holandeses encostaram para invadir a cidade. E essa faculdade, que antigamente ainda é um mosteiro, mas era só mosteiro na época da invasão, ela se viu de guarida para que os holandeses não invadissem e não matassem todos os jesuítas, todos os padres. Então, é uma história muito interessante lá dentro daquela faculdade. Bem, professor, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? Primeiro nós começamos lá, vou voltar de novo, né? Nossa primeira aula explicamos o que é conceito, nossa segunda o que é etnicidade, e agora nós estamos ampliando, explicando o conceito de etnicidade. Como eu posso chegar a um devido conceito de etnicidade se eu não lembrar que o país
ele tem uma base diversificada. Ele tem os índios, ele tem os portugueses, africanos, franceses, espanhóis e holandeses, e repito, eu nem estou colocando aqui o pessoal do período do café. São os alemães, os italianos, os japoneses e outros mais. É só esse grupo. Aqui tem 6. Com mais uns 3 ou 4 dá 10. Então você tem, quando você olhar para o rosto de alguém na rua, ou para o seu no espelho, você precisa perceber que há essa mistura, essa miscigenação não, como é que podemos dizer? Não foi feita na paz, né? Na amizade. Há alguns ajustes. Tivemos franceses que foram amigos de africanos. Tivemos franceses que fizeram acordo com índios para derrubar portugueses. Tivemos espanhóis que fizeram acordo com tribos para derrubar holandeses e por aí vai. Né? Nós tivemos alguns acordos aqui. Mas, em medida geral, essa mistura miscigenada do Brasil, ela não é na paz. É muito difícil, muito complicada. Então, o retrato disso se estende até hoje. Mas eu não quero nem discutir os meandros históricos aqui. Eu quero falar da fisionomia, da etnicidade. De você se compreender nesses grupos, dentro deles, ou a mistura deles. Você já parou para pensar nisso? Sigamos. Então, o que é? Percebemos, entendendo um pouco, usando esse panorama histórico, você percebe que o Brasil tem em sua base uma diversidade étnica de pessoas. E aí nós vamos para esse tópicozinho último, aplicando isso que nós entendemos. Bem, professor, eu entendi que conceito é algo que eu preciso tomar cuidado, preciso ter bons argumentos, entender, me aproximar do objeto que eu quero conceituar, seja uma pessoa, um fato histórico, uma música, uma religião, seja lá o que for. Eu aprendi que conceitos podem estar errados, nem sempre são certos. E se o meu estiver errado, eu preciso mudar. E hoje eu aprendi que conceito de etnicidade passa por compreender a história desse país. Compreender a mistura. Compreender a diversidade forçada, no caso dos africanos, dos indígenas e outros, e a diversidade que veio. Essa relação truculenta, essa relação falsa, muitas vezes, de um grupo com outro. Mas o que importa é que, ao conceituar a etnia ou conceito de etnicidade, ele precisa passar pelo viés histórico. E aí, segundo o IBGE, já indo para esse slide, por causa desse grande número de misturas que nós temos, o IBGE até 2010, 2014 estabeleceu 5 grupos. Ah, professor, tem vários lá que colocaram. Em regra geral, o IBGE classifica a nossa etnia, a nossa característica em 5 grupos. Nós somos, vou começar do primeiro grupo, que já estava aqui, ou nós somos indígenas, ou nós somos brancos, negros, pardos ou amarelos. Claro, podem existir outras que alguns colocam, mas vão ficar nessas 5 possibilidades. Então, se eu tenho um grupo de pessoas que foi o fundamento dessa nação, e se essa nação, ao menos, se compreende em 5 grupos étnicos, indígenas, brancos, negros, pardos e amarelos, fica uma pergunta. Qual é a cara do Brasil? Qual é? É a do índio? Então, se alguém me disser para me conceituar o Brasil e dar uma cara para ele, é o indígena. Bem, se você construir os argumentos que a terra eram deles e deve ser dita que é deles por causa disso, eu até posso entender teu argumento.
Não, mas assim, o meu conceito étnico do Brasil é que o Brasil é dos brancos porque foram eles que conquistaram e quem conquista é dono, porque no mundo antigo era assim as conquistas. Compreendo. Discordo, mas compreendo. Dos amarelos, é dos pardos, é dos negros, pela quantidade que veio, pela mortandade, pelo trabalho forçado, eles merecem ser a cara do país. Também entendo esse argumento, mas discordo. É embasado em vários historiadores e antropólogos, principalmente. Qual seria a cara do Brasil? Isso aí. Professor, isso aí não é cara, não. Eu tô vendo aí um rosto em branco. Exato. Porque a cara do Brasil é você. Sou eu. É aquele olhinho puxado com cabelo de índio. É aquele rosto negro com cabelo caracolado, cabelo negro mesmo. Cabelo rasta. É aquele rosto branco de cabelo rasta também. É aquele índio de pele quase amarelada porque misturou. É aquele amarelo que é mais pro lado do asiático. Qual a cara do Brasil? A sua, se você nasceu aqui. Então, se a sua é a cara do Brasil, a minha é a cara do Brasil, a do aluno tá a cara do Brasil, a do primeiro ano é a cara do Brasil, então se todos são a cara do Brasil, por que não se respeitar nessa etnicidade? Já que todos temos isso em comum. Então, se eu estabeleço um conceito étnico baseado em que o Brasil não tem uma figura única que pode representá-lo, porque o Brasil ele é diverso. Baseado nisso, resta-me nas próximas aulas, ainda caminhando no conceito étnico, falar de argumentação étnica, identidade e também do respeito, que é muito importante. Porque como eu vou me arvorar em querer ser dono de algo que são de todos? Como eu vou arvorar em querer algo só para mim, enquanto deve ser para a maioria, porque a base está sobre todos? Mas nós vamos ver um pouco mais de conceito de etnicidade a partir dessa aula que você entendeu. Entendeu o que é conceito? Entendeu o que é etnicidade? Conceito de etnicidade passa por um olhar correto sobre os povos que aqui moram. Passando por isso, nós precisamos entender que na história o Brasil ele inicia, seja de forma forçada ou de forma vinda, grandes navegações. O Brasil é uma mistura de povos, pelo menos de 6 a 10 povos. Sendo assim, nós trazemos essas 5 características e assim o Brasil não tem uma cara única. Assim como não tem uma religião única. Assim como dentro do seu próprio país, dentro das suas próprias terras, na sua geografia, nem tem uma linguagem única. Vamos perceber tudo isso. E a importância de se compreender o diferente, as diferenças, para que haja respeito e continuemos em paz. Busquemos isso. Tá bom? Até a próxima aula. Obrigado. Valeu. As perguntas podem mandar para o Zap e a gente vai conversando sobre isso. Tá bom? Nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre o quê? As próximas aulas, eu vou voltar aqui para vocês. As próximas aulas nós vamos estar falando sobre... Aí um momento. Pronto. Esse assunto nós vamos tocar em quê? Vamos falar sobre o que foi hoje. Próxima aula vamos falar sobre os teóricos. Depois, qual a importância desse assunto? E depois, eu. Então nós temos pelo menos mais 3 aulas sobre isso. Próxima. Quem são os teóricos que falam sobre esse conceito? Como eles conceituam? Vamos aprender um pouco da teoria. Depois,
Qual a importância de saber o que é e conhecer os teóricos? Por último, e eu? Como me encontro nessa situação? Tá bom? Vai ser legal, vamos caminhar juntos? Valeu!